Estamos falando e pensando sobre família e nós, nessa manhã, ouviremos o nosso seminarista, o irmão Rafael. Quero convidá-lo aqui, orar por ele. Nós temos o seminarista 1 e temos agora o seminarista 2. Tem até de blazer. Você não estava com esse blazer, não? Fiquei constrangido agora. Eu vou lá buscar o meu. Que elegância, hein? Que elegância. Ele está nesse processo conosco de treinamento para o ministério missionário, pastoral, e essa é a primeira oportunidade dele diante da igreja. Ele já falou em outras vezes online, e hoje eu antecipei minhas férias para estar com ele, orar com ele e vê-lo desenvolvendo o texto e compartilhando a palavra do Senhor. Que Deus te use, que Deus fale por meio da sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos ouvir a Tua voz e pedimos nessa manhã que o Senhor use do Teu servo. Ele tem se dedicado, tem estudado, tem aprendido da Tua palavra, e nós oramos nessa manhã pedindo que o Senhor fale ao nosso coração por meio da vida dele. Continue, ó Deus, transformando, cuidando, lapidando o Teu servo para essa grande e nobre missão de compartilhar a Tua palavra. Fale conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te use, meu irmão. Bom dia. Graça e paz, igreja. Bom, estou muito feliz, né? Porque além da oportunidade, é algo que eu já vinha me preparando realmente, né? Algum tempo, com o apoio do pastor. Então, foi todo um processo, né? Desde do encaminhamento para o batismo e agora uma oportunidade com a igreja. Então, eu agradeço ao pastor, agradeço à liderança da igreja e agradeço também a Deus, sobretudo, por essa oportunidade. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia. Vamos nos colocar de pé e vamos abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 7 até o 10. Quem está em casa também, né, pode nos acompanhar. Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 7 até o 10. Espero a todos encontrarem. Vamos ler. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias são sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela porção lida da Tua palavra e que Teu Espírito Santo direcione a mensagem, aplicando ao coração e à necessidade de cada um. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. O pastor Jefferson fica fazendo uns cacuetes aqui, se eu rir, a culpa é dele. O meu tema hoje é: viver em família é uma recompensa de Deus. Viver em família é uma recompensa de Deus. E enquanto eu refletia, né, sobre esse tema para escrever a mensagem, me veio à memória muitas coisas que eu vivi em família, né? Então, eu tenho um irmão gêmeo, para quem não sabe, né? Não um gêmeo igualzinho a mim, mas é bem parecido, né? E a gente teve muitas histórias juntos, né? A gente jogou muita bola, a gente brincou muito. Algumas vezes, manhã foi nos buscar lá no videogame, né? No Playtime, né? Não sei como é que chama aqui, mas lá no Playtime, onde a gente ia lá, colocava a maquininha, a fichinha lá, né? E algumas vezes ela foi lá buscar. Particularmente, eu tenho uma história muito interessante que aconteceu em família
quando a gente sempre viajava para o interior, e numa dessas viagens, né, a gente morava em Recife e viajava para o interior, lá chamado Pesqueira, onde uma parte da família estava. E a gente foi tomar banho lá numa represa, né, na barragem da Rosa. E teve uma história em que meu tio, né, irmão da minha mãe, ele começou a atiçar uma vaca, sabe? A gente estava voltando lá da represa, todo mundo molhado, descalço, e o caminho era cheio de espinho, cheio de mato e tal. E ele começou a atiçar uma vaca lá, e a vaca começou a correr atrás da gente. E foi uma história que sempre que a gente se reúne, a gente lembra, porque foi um desespero mesmo. Foi um desespero. A vaca corria, a gente corria mais ainda, e todo mundo cansado, escurecendo e o pé se enchendo de espinho. E foi uma história muito, assim, que sempre que a gente se reúne, a gente lembra. Então, quando a gente fala sobre viver em família, certamente muitas histórias e muitas lembranças vêm à nossa mente, né? Muitas brincadeiras da infância, com primos, com tios. Algumas pessoas, né, por exemplo, sempre tem um parente na família que gosta de contar uma história que ele conta só no final do ano, ou na ceia do Natal, ou no Ano Novo, mas ele vai contar, ele só tem essa história. E ele vai lá contar essa história todo ano, né? A gente tem aquela pessoa na família também que a gente acaba não se dando tão bem, né? Então, viver em família é essa troca de experiência que acaba formando a gente de alguma forma, né? Que acaba formando o nosso caráter, que acaba formando a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, de falar. Então, quando a gente olha para esse texto, né, cujo título aqui no início do capítulo 9 está assim, o destino de todos. É um texto que vai falar sobre família, sobre viver em família, sobre a realidade da nossa vida de uma maneira um pouco diferente, como é o livro de Eclesiastes, né? Como todo livro de sabedoria da Bíblia, ele possui algumas informações que à primeira vista elas parecem não fazer muito sentido, né? Então, a gente olha para a realidade aqui, dando um panorama geral do livro do Eclesiastes, a gente vai encontrar muita expressão debaixo do sol, a gente vai encontrar muita expressão dessa vida sem sentido, né? E isso seria um olhar do ser humano para a vida, porque quando a gente está olhando a nossa vida, a gente está perguntando, sim, e o que eu faço aqui enquanto estou vivo, né? Quem é Deus? Por que as coisas são assim? Né? E são com essas informações e com esses questionamentos que a gente também vai formar a nossa família. A gente vai se unir a outra pessoa que também tem as suas dúvidas, que também tem as suas inquietações. Mas essa proposta aqui do livro de Eclesiastes é uma proposta de recompensa. E por isso que eu falo de recompensa de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, vá, viva, coma, beba. É uma proposta como se Deus estivesse estendendo as mãos e abençoando os indivíduos que se constituem em família e dizendo, façam isso que vocês precisam fazer para ser família. E é muito interessante porque às vezes a gente entende a vida ou tenta entender a vida de uma forma muito miraculosa, mas para o autor aqui de Eclesiastes, ele está mandando a gente comer, beber líquido, né? Não é beber, diga-se de passagem aqui, não encher a cara, mas é beber, comer e manter um coração alegre. É uma perspectiva tão simples e por isso talvez seja tão difícil da gente viver. E por essa razão,
é que o livro de Eclesiastes acaba se tornando essa difícil compreensão. É um livro que chega a ser mal compreendido, porque fala muito sobre o sentido da vida, questiona muito. E quando a gente se depara com essas expressões debaixo do sol, vaidade de vaidades, futilidade, para onde você vai, o que é a vida, a gente começa também a se questionar. Porque se a gente pensar que é bom ser sábio na nossa família, é bom, desde que a nossa sabedoria seja útil para o crescimento da família. É bom possuir alguma, não vou usar a expressão riqueza, no sentido daquilo que é material. É bom possuir? É bom, desde que seja para uso fruto da família. É bom possuir conhecimento? É bom, desde que seja para ser compartilhado. Então, é nesse sentido que a mensagem de Eclesiastes vai se aplicar. Porque, apesar de todas as inquietações aqui pela qual o autor passa, de perguntar sobre a vida, sobre a morte, sobre Deus, sobre a existência, sobre o que é ser, sobre o que é ter, ele sempre vai chegar a uma conclusão parecida ao longo das suas dúvidas. E essa conclusão é: vai, come, bebe e desfruta do teu trabalho. E quando a gente olha para o nosso tempo, o que é o trabalho do nosso tempo? O trabalho do nosso tempo está relacionado à produtividade, custo, ele está relacionado com um constante desenvolvimento do ser humano para que ele possa fazer mais, para que ele possa fazer melhor, para que ele possa dar mais, ele tem que estar o tempo inteiro dando o melhor dele mesmo. E quando ele dá o melhor dele mesmo para o trabalho, o que sobra para a família dele? Quando eu me tornei, eu sou eletricista, né? E eu tive a oportunidade de liderar uma equipe numa empresa lá em Recife. E um dos pontos de vista que eu levantava com as outras lideranças da empresa e que gerou um conflito era exatamente esse. Eu disse: olha, minha obrigação aqui é liderar a equipe e fazer que, da mesma forma que eles chegaram bem, eles retornem bem para a família deles. Eu não posso simplesmente pegar esse ser humano, fazer ele trabalhar o dia inteiro e mandar o que resta para a casa dele. Eu preciso que ele retorne para a casa dele tão bem quanto ele chegou. Ele vai voltar cansado, faz parte da atividade, mas ele precisa voltar bem. Eu não posso acabar com ele aqui e não sobrar nada para a esposa dele, para os filhos dele. E isso começou a gerar conflitos internamente ali entre as lideranças, né? E é exatamente essa perspectiva que eu quero refletir aqui com vocês. Então, meu primeiro ponto é que viver em família é um prazer, né? Aqui no versículo 7 e 8 está escrito assim: portanto, vai, come com prazer, né, a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Então, o cotidiano da vida, ele deve ser feito com prazer, com amor. Mas o prazer, a palavra prazer, talvez ela se tornou algo muito sexualizado. Prazer se tornou aquilo que é do hedonismo, né? Que é a busca do desejo do corpo, né? De expressar os seus desejos para buscar prazer. E isso vai contra o que a Bíblia está ensinando. Essa é a realidade do nosso tempo em contraste com a Bíblia. Por exemplo, o pastor ele sempre tem falado para a gente que a palavra amor, ela também perdeu o seu significado. Como tantas outras palavras. Prazer talvez é uma delas. Por exemplo, é muito mais fácil a gente falar assim para um desconhecido: olá, foi um prazer te conhecer, do que a gente, por exemplo, ter prazer na nossa casa.
nas coisas que a gente está fazendo em casa. Por exemplo, eu anotei aqui algumas provocações para a gente pensar juntos. Para os homens, acordar com a esposa depois de tantos anos casados ainda é um prazer? Fazer as refeições à mesa ainda é um prazer? Para o casal, andar de mãos dadas pela rua ainda é um prazer? Isso são provocações para a gente refletir sobre a nossa vida em família. Conversar com os filhos sobre as dúvidas que eles têm. Agora já, o pessoal que já está entrando na adolescência, ainda é um prazer, igual quando a gente ficava, meu filhinho, vamos lá, peraí que ele não pode cair não. Ainda é um prazer. A vida apresentada aqui pelo autor de Eclesiastes, ela precisa ser vivida com prazer. E esse prazer, ele representa aquilo que é real da vida em família. É a gente se alegrar com o outro, porque a gente está abrindo mão do prazer que eu poderia querer para mim mesmo. Eu vou buscar o prazer com o outro, no outro, seja esse o meu esposo, seja o meu filho, mas quando eu estou em família, o prazer não é apenas meu, é o prazer da família. E o autor, ele, no finalzinho aqui do versículo 7, ele vai dizer assim, que Deus já se agradou do que você faz. É uma expressão interessante. E aqui eu compreendo o seguinte: a família que vive dessa maneira, nessa simplicidade, ela agrada a Deus. Porque é isso, é a finalidade pela qual Deus uniu a família, que eles se tornem uma só carne para glorificar o nome de Deus. E quando eles vivem comendo, bebendo, buscando o prazer mútuo um para o outro, eles estão agradando a Deus. Deus se agrada da família que vive em união, aceitando as diferenças, porque eles compreendem que cada um, apesar de estarem unidos, continuam sendo seres individuais também. Então as diferenças são compreendidas nas suas individualidades, mas mesmo assim eles buscam prazer por viver em família, porque eles se tornaram uma só carne. E nessa vivência em que eles são apenas um só, eles então conseguem se constituir como um porto seguro de sabedoria para os filhos. Isso agrada a Deus. Eles conseguem então orar uns pelos outros, isso agrada a Deus. Eles valorizam e oram à mesa, eles agradecem a provisão de Deus, eles agradecem a casa, eles agradecem o trabalho, mas eles fazem isso juntos. De que maneira? Com prazer. Mas tem um problema. Um desafio. Eu aprendi isso. Quando a gente quer resolver algo difícil, a gente não diz que é um problema, a gente diz que é um desafio, porque a nossa mente gosta de superar desafios, mas quando é um problema, a mente quer regredir, ela quer parar, né? Mas retomando aqui, esses dias eu estava ali rolando a tela das redes sociais e eu me deparei com uma história bem interessante, em que Rubem Alves, escritor brasileiro, ele contava que certa vez ele chegaram para ele querendo vender um curso de leitura dinâmica. Para quem não sabe, leitura dinâmica, né? Eu pegar o papel aqui e vou lendo por cima das palavras, né? Vou lendo meia letra para ler o mais rápido possível que eu conseguir. E aí perguntaram assim para ele: Rubem Alves, o que você acha de ler um livro de 300 páginas em 20 minutos? Ele disse: mas não é possível. Como é que eu vou conseguir, por exemplo, pegar um livro de Guimarães Rosa e ler
20 minutos, como é que eu vou conseguir aprender o que está ali? Como é que eu vou ter prazer, e aqui é o ponto que eu trago para nós, nessa leitura de 20 minutos? Como é que eu vou conseguir construir memória? Como é que eu vou guardar em tão pouco tempo? E ele conclui assim, que para mim foi um ponto-chave da fala dele. O prazer requer tempo, requer caminhada. E sempre que eu estou tentando ganhar tempo, talvez eu esteja usando o tempo da maneira errada. Eu achei isso fantástico. O pastor disse que ia mudar o jargão, porque eu estou usando muito. Mas, brincadeiras à parte, o prazer requer tempo, assim como requer a experiência de viver em família. E aí o meu segundo ponto é exatamente o tema da mensagem. Viver em família é uma recompensa de Deus. E aí no versículo 9, diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, alguns dias, poucos dias, não, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias. Nesse mesmo dia lá que eu vi o vídeo do Rubem Alves, na sequência apareceu um outro vídeo. Aí eu disse: eita, os exemplos estão chegando um atrás do outro. Uma mulher, ela contava o seguinte, que ela estava em casa, né, os filhos já adolescentes, e aí esse filho mais velho meio que deu uma... que é isso aí? Deu uma engrossada de voz lá com ela, e aí o marido dela se levantou do sofá: o que é que você está pensando? Antes dela ser sua mãe, ela era minha esposa. Olha, que poderoso. Eu disse: caramba, faz sentido. E aí ela disse que ficou tão boba no momento, mas aí ela compreendeu que realmente, antes dela ser mãe, ela era esposa. E o que ele estava fazendo ali era reconhecendo o valor da família, homem e mulher. Os filhos fazem parte, mas a essência, a família é constituída a partir do homem e da mulher. Gênesis. Então, no versículo 9, diz que nós devemos desfrutar da vida com a mulher a quem a gente ama. No caso das mulheres, com os homens, né, a quem elas amam. Mas o que seria desfrutar no sentido bíblico? Né? E aí eu fui fazer minhas avaliações e eu descobri que no original a palavra desfrutar, ela tem a ver, ela se relaciona com a palavra veja. Então desfrutar seria o seguinte: quando a gente chega em casa e aí a casa estava arrumada, a comidinha está feita, a roupa está lá dobradinha no localzinho, o que é que a gente faz? A gente olha para aquilo e desfruta de tudo que já foi feito ali. E da mesma forma, quando a gente, homem, chega e diz assim: ô minha comadre, vai lá sentar, dá um descanso, agora eu vou lavar a louça, eu vou arrumar para você aqui, deixa comigo que agora eu vou resolver aqui. E a mulher, então, ela vai ter o seu tempo ali, e ela é que vai desfrutar também. É nesse sentido de veja o que o outro está fazendo, observe, contemple, aproveite e viva a partir do que o outro está fazendo por você. Veja, desfrute, viva. É uma recompensa de Deus. E o versículo começa com desfrutar e se encerra com todos os dias. E a vida, do ponto de vista que pode até parecer sem sentido,
Mas vou falar uma coisa. A mulher traz um significado muito importante para a vida do homem. Traz um sentido. Traz ou não traz, homens? A mulher traz um sentido incrível para a vida dos homens. E é por isso que precisa ser todos os dias. Porque o sentido ele não vai acontecer de uma hora para outra. Até porque a gente também precisa de tempo para entender as mulheres. Por quê? As mulheres reclamam, ela mesma responde. Ela não dá tempo da gente responder. Ela fala, ela reclama, ela responde. Aí ela vai lá e acha aquela roupa que a gente não achou. Mas é a mulher também, muitas vezes, que vai trazer a gente, que tem essa maneira mais rápida e talvez mais voraz, vai dizer, calma, é a sabedoria da mulher. Porque da mesma maneira que o homem, ele é naturalmente dotado com essa função de prover o lar, a mulher é também, de igual modo, né? Nesse equilíbrio, ela vai sustentar o lar no cuidado, no carinho. A gente, homem, é difícil demonstrar o carinho. A gente depende da mulher para poder fazer isso. Depende do estar com a mulher. Então, a recompensa que Deus nos dá por viver em família é estarmos vivendo em família. Parece até muito simples, mas o viver é tão simples que incomoda muita gente. Viva de maneira simples e as pessoas vão dizer, nunca mais eu te vi por aí, porque eu não preciso estar por aí. Se você me encontrar, você vai me encontrar com minha família. Eu não vou mais andar sozinho. E o terceiro ponto é vivendo em família até o fim. Versículo 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E alguns comentaristas sobre esse trecho aqui, de 7 a 10 do capítulo 9, eles vão dizer que o que sintetiza esse trecho é a perspectiva de que a gente busca conforto para a nossa vida. O conforto é a porção da nossa vida. Então, o comer, o beber, o estar com o outro é aquilo que há de mais confortável na nossa vida. Não é a busca por ter mais, mas por aprender a viver com aquilo que a gente já tem. E família é até o fim. Os laços, por vezes, alguns laços vão se romper. Isso é um fato. Mas deixar de ser família não é possível. Por exemplo, eu cresci sem um pai, mas ele não deixou de ser meu pai. Por não ter crescido com ele. Continuou a ser minha família. Os laços se romperam, mas a família continuou existindo. E a gente busca constantemente esse sentido da vida, do viver em família. Então, eu vou caminhar para a conclusão aqui, observando o seguinte, que no versículo 7, o autor inicia dizendo, vai, come, bebe, desfruta com prazer e com coração alegre. E no versículo 10, ele conclui essa ideia dizendo, continua indo, porque para onde você vai, encerra a história. Ou seja, a vida em família é uma caminhada em que a gente abre mão da nossa vaidade,
do nosso orgulho, do nosso egoísmo, não para encontrar sentido na vida, mas para viver essa experiência que é única, em que a gente abre mão e multiplica o nosso conhecimento, o nosso amor, a nossa felicidade, o nosso prazer. É uma matemática de Deus, onde a gente abre mão e ganha. Só é possível da família que está em Deus. E por essa razão, viver em família é uma recompensa de Deus.